Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Que bênção é este momento. Você abriu os olhos hoje, respirou, acordou. E antes de qualquer outra coisa, antes que o mundo começasse a falar, você escolheu estar aqui. Escolheu começar o dia na presença de Deus. E isso não é pouca coisa. É uma declaração. É dizer com a sua presença que Deus é prioridade. Que o dia que começa em Deus é diferente do dia que começa sem Ele. E eu acredito nisso com tudo que tenho. Bem-vindo a este lugar sagrado. Existe uma frase no Salmo que me acompanha toda manhã. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Salmo 5, verso 3. Não à tarde, quando já resolvi tudo sozinho. De manhã. Antes, quando o dia está em aberto, quando as decisões ainda não foram tomadas, quando o coração está maleável. De manhã, a voz de Deus tem mais espaço, porque de manhã você ainda não encheu os espaços com o barulho do dia. Senhor, aqui está a minha voz esta manhã, antes do trabalho, antes das obrigações, antes das notificações e das urgências que vão chegar. Aqui estou, com o coração ainda quieto, com o dia ainda por fazer, com a alma disponível para ouvir o que tens a dizer antes de eu sair falando. Fala primeiro, sê a primeira voz que eu ouço hoje. Que o que vier depois passe pelo filtro do que tu disseres agora. Que eu saia daqui com a tua palavra mais alta do que qualquer outra que vai tentar me alcançar. Vou começar esta oração com algo que quero que você faça agora mesmo. Pensa em 3 coisas pelas quais você é grato esta manhã. Não precisa ser grande. Pode ser a cama. Pode ser o café que vai tomar depois. Pode ser a saúde do corpo que acordou funcionando. Pode ser alguém que você ama e que está bem. 3 coisas. Simples, reais. Porque antes de pedir, antes de interceder, antes de declarar, gratidão abre o coração de uma forma que nenhuma outra postura consegue. Entra pela gratidão. Senhor, obrigado por este dia que começou, por este corpo que acordou, por esta mente que está funcionando, por este coração que ainda bate, por tudo que mantiveste durante a noite enquanto eu dormia sem te pedir, por cada respiração que aconteceu sem que eu ordenasse, por cada função do meu corpo que trabalhou em silêncio enquanto eu descansava. Gratidão não é apenas palavras educadas, é o reconhecimento real de que tudo que tenho é presente teu, absolutamente tudo. Obrigado, Pai. Há um nome de Deus que quero declarar logo no começo desta oração. El Roi, o Deus que vê. Foi o nome que Agar deu a Deus no deserto quando estava sozinha, rejeitada, sem saída. E Deus apareceu, não para um rei, não para um profeta famoso, para uma escrava fugitiva no deserto. E ela disse, tu és o Deus que me vê, não o Deus que vê os importantes, o Deus que vê a todos, o Deus que vê você esta manhã, com todos os seus detalhes, com todas as suas circunstâncias, com todo o seu peso, Ele vê. Senhor, tu me vês esta manhã, não apenas de forma geral, como alguém que vigia de longe. Tu me vês especificamente. Sabes o que aconteceu ontem que ainda está no coração. Sabes o que espero para hoje. Sabes o que temo. Sabes o que sonho. Sabes o que dói e não conto para ninguém. Sabes o que está por baixo do que aparece na superfície. E mesmo vendo tudo isso, mesmo conhecendo cada canto escuro e cada esquina complicada da minha vida, tu ainda me amas. Sem reserva, sem condição, completamente. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, renovam cada manhã, não uma vez por ano, cada manhã. Hoje você tem acesso a misericórdias que não estavam disponíveis ontem. O perdão de hoje não é o de ontem reaquecido, é novo, fresco, direto do coração de Deus para o seu. Toda manhã é um recomeço real.
E esta manhã, agora mesmo, as misericórdias novas estão disponíveis para você. Senhor, recebo as misericórdias novas desta manhã, as que preparaste para o meu hoje. Misericórdia para o cansaço que carrego, para o erro de ontem que me pesa, para a impaciência, para a palavra que não deveria ter saído, para o momento em que falei mais alto do que o amor permite. Tua misericórdia cobre tudo isso. Tua fidelidade é maior que todos os meus fracassos somados. Recebo com alívio, com gratidão. Fidelidade é a palavra que ancora tudo. Grande é a tua fidelidade, não grande às vezes, grande, sempre, em toda estação, na abundância e na escassez, no sucesso e no fracasso, na saúde e na doença. A fidelidade de Deus não flutua conforme a temperatura da vida. É constante porque Ele é constante, e o que é constante em Deus não pode ser abalado por nada que seja temporário no mundo. Senhor, que a tua fidelidade seja o chão onde coloco os pés esta manhã. Não a fidelidade das pessoas, real, mas com limite. A tua, que nunca falhou, que atravessou gerações sem diminuir, que está tão intacta hoje quanto quando criaste o mundo. Quando libertaste Israel, quando ressuscitaste Jesus, essa fidelidade está ativa na minha vida agora, que eu construa sobre ela e não sobre areia. A batalha do dia começa na mente antes de chegar a qualquer outra parte. É na mente que o medo se instala, que a ansiedade constrói cenários, que a comparação rouba a paz antes que perceba, que a acusação levanta processo usando provas do passado. Deus quer que a sua mente seja renovada, protegida, alinhada com a verdade que Ele estabeleceu e não com as narrativas que o inimigo tenta instalar, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, verso 5. Todo. Não apenas os obviamente ruins, todo. Há pensamentos que parecem neutros, mas minam a fé. Paulo diz que é possível levá-los cativos, avaliá-los à luz de Cristo. Os que não passam nessa avaliação, descartar. A mente que aprende isso é uma mente que vive em outra dimensão de paz. Senhor, guarda a minha mente hoje. Os pensamentos de medo que tentam criar catástrofes, que sejam substituídos pela promessa de que nada me separa do teu amor. Os de insuficiência que tentam me fazer sentir pequeno demais, que sejam confrontados por posso tudo em Cristo. Que minha mente seja campo fértil somente para a tua verdade. Há alguém que está exausto. Não o cansaço de corpo que uma boa noite resolve, o cansaço profundo de quem carregou demais por muito tempo, de quem luta batalha longa sem ver fim, de quem deu tudo e ainda parece não ser suficiente. Para você, eu quero orar agora, porque Deus não é indiferente ao cansaço. Foi Ele quem prometeu que os que esperam no Senhor renovarão as forças. A renovação é promessa, não apenas possibilidade. Os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecarão. Isaías 40. Primeiro as asas, depois a corrida, depois a caminhada. Como se Deus soubesse que há estações em que a única coisa possível é caminhar, sem asas, sem correr, só caminhar sem desfalear. Em algumas fases, isso é vitória. Continuar sem desistir é suficiente. Senhor, para os que estão nessa fase de caminhar, que não têm forças para voar nem para correr, que colocam um pé na frente do outro sem saber até quando, renova as suas forças agora, além do necessário. Que subam com asas quando achavam que só conseguiriam rastejar. Que a tua renovação seja tão acima do esperado que só haja uma explicação. Tu. Somente tu, e que esse testemunho fortaleça outros. O propósito de hoje, o que Deus quer fazer através de você neste dia específico, porque há tendência de achar que propósito acontece em momentos extraordinários, na grande conquista, no impacto visível,
Mas o propósito de Deus se manifesta principalmente no ordinário, em como você serve no silêncio, em como trata quem ninguém observa, em como age sem plateia. Esse é o propósito real. Somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus preparou. Efésios 2, verso 10. Já preparou. As boas obras do seu dia foram preparadas antes que você acordasse. Estão plantadas na jornada, esperando que você esteja atento para reconhecê-las. A criança que precisa de atenção, o colega que precisa de palavra, a situação que pede coragem, estão lá, esperando. Senhor, abre os meus olhos para as boas obras que preparaste para hoje. Que eu não passe pelo dia no piloto automático e perca o que tu planejaste que eu fizesse. Que eu esteja atento às pessoas ao meu redor, à criança que precisa de presença, ao colega que precisa de encorajamento, ao desconhecido que precisa de um gesto de gentileza. Que nenhuma dessas obras passe sem que eu as reconheça e as cumpra. Que ao final deste dia, o que foi preparado antes tenha sido vivido completamente. Quero agora orar pela saúde, porque saúde é uma das bênçãos mais silenciosas quando está presente e mais barulhentas quando falta. E há pessoas ouvindo esta oração que carregam no corpo algo que pesa. Uma doença crônica, uma dor que não passa, um diagnóstico recente que mudou tudo, um processo de recuperação longo e difícil. Para essas pessoas, quero que saibam que o Deus que ouvimos esta manhã é o mesmo que curou leprosos, abriu olhos de cegos e disse à febre para ir, e ela foi. Senhor, Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura, não apenas metaforicamente, no corpo, na mente, na alma. Decreto cura sobre cada pessoa sofrendo fisicamente agora. Que o teu poder de cura, intacto hoje como quando Jesus andou pela Galileia, desça sobre cada corpo enfermo. Que os médicos recebam sabedoria sobrenatural. Que os remédios sejam mais eficazes do que esperado. Que a cura venha, em nome de Jesus. E para os que a cura física ainda não chegou, que estão no processo, que estão na espera, que estão na luta, que não desanimem, que não interpretem a demora como ausência de Deus, porque o silêncio de Deus não é abandono, é trabalho invisível, é o milagre sendo preparado nos bastidores, é a mão de Deus agindo em dimensões que os olhos não alcançam. E quando o milagre aparecer, que seja tão completo e tão inesperado que não caiba nenhuma outra explicação, foi Deus. Ponto. Vamos interceder pelos lares agora, pelos casamentos, pelas famílias, porque o lar é o primeiro campo missionário que existe, é onde o evangelho precisa ser vivido antes de ser pregado, é onde o amor de Deus precisa primeiro se tornar carne em gestos, em paciência, em perdão cotidiano, em presença real. E o lar saudável não é o que não tem conflito, é o que tem o amor de Deus como fundação, que quando o conflito vem, há algo mais forte sustentando. A graça suficiente para atravessar. Senhor, cobre os casamentos em crise, os que chegaram com a cama fria entre dois que deveriam estar próximos. Mais silêncio do que conversa, mais tensão do que toque. Que teu Espírito entre nesses lares hoje, que o amor extinto seja reavivado, que duas pessoas que prometeram em tua presença sejam lembradas dessa promessa, e que a graça que falta entre eles seja suprida por ti. Para os casamentos que estão bem, que não baixem a guarda, que continuem se escolhendo, que não deixem o cotidiano transformar o extraordinário em garantido. Que maridos amem as esposas como Cristo amou a igreja. Que esposas respeitem os maridos, não como ideal impossível, como norte para caminhar juntos. Que cada lar que te conhece seja onde o amor de Deus é a realidade mais sentida por todos. Senhor, cobre os filhos desta manhã, cada filho que está sendo criado por alguém que te ouve agora. Que os teus anjos os guardem em cada caminho.
Que a palavra que foi plantada neles produza raízes que nenhuma tempestade do mundo vai conseguir arrancar. Que quando o sistema de valores do mundo tentar substituir o teu, eles reconheçam a diferença porque provaram do real. E para os filhos que já se afastaram, que a memória do amor de Deus os alcance onde estão. Tu és fiel com os nossos filhos. Vamos agora orar pelo trabalho, pelo ambiente onde você passa a maior parte das suas horas acordado. Porque trabalho não é apenas sustento, é vocação. É o lugar onde a excelência que honra a Deus deve se manifestar, onde a integridade é testada diariamente, onde o amor ao próximo tem cara de colega, de cliente, de fornecedor. E Deus está interessado no seu ambiente de trabalho tanto quanto no culto de domingo. O dia todo é sagrado para quem vive com consciência de que tudo pertence a Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3, verso 23. Não como para o chefe que avalia, como ao Senhor que vê tudo. Quando trabalho como ao Senhor, o padrão não é o mínimo para não ser demitido. É o máximo, porque honro a quem me deu capacidade. Vivido com consistência, esse padrão é o testemunho mais eloquente num ambiente secular. Senhor, consagro o meu trabalho a Ti hoje. Cada tarefa, cada reunião, cada projeto, que faça tudo como ao Senhor, com excelência, com integridade, que o meu ambiente sinta a diferença da minha presença, não por arrogância espiritual, pela consistência do caráter, pela paz que carrego, pelo amor que demonstro mesmo quando custa. Agora quero falar sobre as finanças, porque dinheiro é um dos temas que mais causa ansiedade no coração das pessoas. A conta que não fecha, a dívida que cresceu, o emprego que está ameaçado, o sonho que parece cada vez mais distante porque o bolso não acompanha. E Deus não é alheio a isso. Ele não ficou no céu sem saber o que é precisar. Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre qualquer outro tema nos evangelhos. Ele sabe, e ele tem algo a dizer sobre a sua situação financeira. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 19. Todas as necessidades, não algumas, não as espirituais e talvez as materiais. Todas, segundo as riquezas em glória, não segundo o estado da sua conta, não segundo a situação econômica do país, segundo as riquezas em glória de Deus. E as riquezas de Deus não têm crise, não têm inflação, não têm limite, são o padrão pelo qual Ele supre o que você precisa. Senhor, decreto provisão sobre as finanças de quem te ouve, que cada necessidade seja suprida, o suficiente para honrar compromissos, para cuidar da família, para semear no reino, que as portas sejam abertas, que caminhos invisíveis sejam revelados, que a criatividade para gerar valor seja ativada, que o dízimo e a oferta sejam semeados com alegria e colhidos com abundância. Vamos agora orar sobre o que está parado, o sonho que ficou no papel, o projeto que começou e não avançou, o relacionamento que precisa de um passo e esse passo não foi dado, a conversa necessária que foi adiada semanas, meses, talvez anos, o perdão que precisa ser oferecido e que ainda está sendo retido, o passo de obediência que Deus pediu e que ainda não foi dado, o que está parado na sua vida que Deus está chamando para se mover hoje. Porque há um princípio no reino que é inexorável. Quem é fiel no pouco será posto sobre o muito. O que está parado não cresce. O que não é usado, atrofia. A semente que não é plantada, não germina. E Deus está esperando que você mova o que está parado. Não que você veja o resultado antes de se mover. Que você se mova com base na confiança em quem está com você no caminho. E o resultado vem depois do movimento. A revelação vem com a obediência, nunca antes. Senhor, dá-me a coragem de mover o que está parado hoje,
o primeiro passo no projeto que nunca começou. A palavra de perdão que ainda está engasgada, a conversa difícil que precisa acontecer, o pedido de desculpas que está vencido, o sim que tu pediste e que eu ainda não dei, que hoje seja o dia do movimento, não do movimento perfeito, do movimento fiel, do passo dado com fé mesmo sem garantia do resultado, porque sei que quem enviou é maior do que qualquer obstáculo no caminho. Uma palavra sobre o perdão que você precisa oferecer. Há pessoas que carregam mágoas como escudos, que mantêm a raiva como proteção contra a nova dor, e não percebem que a raiva que deveria proteger é a própria prisão, que quem machucou já seguiu em frente enquanto você carrega o processo no tribunal interno. Deus chama para algo que parece impossível, mas que liberta quem faz mais do que quem recebe. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, verso 32. Como Deus vos perdoou. Essa é a medida. Não o quanto a pessoa merece. Não o quanto pediu desculpas. O quanto Deus perdoou você. E a dívida que Deus perdoou na sua vida é infinitamente maior do que qualquer dívida que alguém tenha com você. Quando isso entra de verdade no coração, o perdão deixa de ser impossível. Não fácil, possível. Doloroso, mas possível. Libertador para os dois lados. Senhor, há alguém que ainda ocupa espaço no meu coração como réu, que mantive no banco dos acusados mesmo depois de dizer que perdoei, que revisito no tribunal interno da minha mente. Hoje escolho soltar. Não porque merece, não porque a dor passou, mas porque tu perdoaste uma dívida minha que era infinitamente maior. E não posso receber perdão com uma mão e segurar a conta de outro com a outra. Solto, transfiro o julgamento para ti, e com isso me liberto também. É isso o que o perdão faz. Vamos orar sobre a solidão agora. Porque há uma solidão que não é resolvida pela presença de pessoas. É a solidão de quem está no meio de muitos e ainda assim se sente invisível. De quem tem relacionamentos, mas nenhum que alcance o fundo. De quem sorri para o mundo e chora para o travesseiro. De quem parece bem por fora e está se fragmentando por dentro. Para essa pessoa, eu falo com cuidado e com carinho. Deus vê o que está escondido. E Ele não passa indiferente pela solidão de ninguém. Porque o Senhor não te deixará, nem te abandonará. Deuteronômio 31, verso 6. Não te deixará. A palavra no hebraico tem a ideia de não te largar, não abrir a mão de você, segurar com firmeza. O Deus do universo segura você com firmeza agora mesmo, não de forma abstrata, de forma pessoal e concreta. Ele está aqui, nesta oração, neste momento, ouvindo, presente. E a presença de Deus não é menor do que a presença humana, é mais completa, alcança o que nenhuma companhia humana alcança. Senhor, para os que estão sós esta manhã, que acordaram sem alguém ao lado, que não têm para quem dizer bom dia, que vão atravessar este dia sem uma voz familiar que os chame pelo nome com amor, que eles sintam agora a tua presença de uma forma que não tem explicação. Um calor que não tem fonte humana. Uma certeza de companhia que não vem de fora, mas de dentro. Que eles saibam que mesmo sozinhos, não estão sós. Que tu estás com eles, em cada passo, em cada hora, em cada silêncio. Há algo que quero dizer sobre a esperança agora. Porque o mundo pode roubar muita coisa, pode roubar emprego, pode roubar saúde, pode roubar relacionamentos, pode roubar planos e projetos e sonhos, mas não pode roubar a esperança de quem a tem ancorada em Deus. Porque a esperança bíblica não está ancorada nas circunstâncias, está ancorada no caráter de Deus. E o caráter de Deus é imutável. O que Ele é não depende do que o mundo faz. E enquanto Ele for Deus, a esperança não pode ser extinta.
A esperança que temos é como âncora da alma, firme e segura. Hebreus 6, verso 19. Âncora da alma, não âncora das circunstâncias, da alma, do que está mais fundo em você. E quando a âncora está fixada em Deus, você pode ser agitado na superfície sem ser arrastado. As ondas podem ser grandes, a tempestade pode ser violenta, mas no fundo, onde a âncora está, a quietude, a firmeza, porque a âncora não está nas águas agitadas, está em Deus que é imutável, e imutável não balança. Senhor, que a esperança seja restaurada em cada coração que a perdeu, que chegou a esta manhã com a sensação de que nada vai mudar, que o cansaço de esperar produziu uma resignação que não é paz, é desistência. Para esses corações, que a tua esperança viva desça agora como chuva sobre terra seca, que algo acenda, um restinho de fé que talvez ainda esteja lá, uma fagulha que tu podes soprar e transformar em chama. Que ninguém saia desta oração sem esperança, porque tu és o Deus da esperança. Vamos interceder pela nação agora, pelo Brasil, pelas lideranças, pelo povo, porque um país é a soma das suas famílias, e as famílias são a soma das suas escolhas, e as escolhas são moldadas pelos valores. E os valores precisam de uma âncora, e a melhor âncora que uma nação pode ter é o temor de Deus, não o medo servil. O temor reverente, que reconhece que há uma autoridade acima de toda a autoridade humana, que há uma lei acima de toda lei escrita, e que nenhum poder humano é soberano. Senhor, intercedo por este país, por cada líder que está numa posição de influência hoje. Que a sabedoria de Deus desça sobre aqueles que tomam decisões que afetam milhões, que a corrupção seja exposta e punida, que a integridade seja honrada, que os que servem ao povo o façam com genuína dedicação ao bem comum, que as igrejas sejam sal e luz, não apenas entre os seus muros, nas ruas, nas escolas, nos hospitais, nos tribunais, em cada esfera onde a presença da igreja pode fazer diferença. Que o povo deste país encontre na fé não uma fuga da realidade, mas uma força para transformá-la. Que a esperança seja coletiva. Que as famílias que oram sejam faróis nos bairros. Que as igrejas que servem sejam luz nas cidades. Que cada crente seja célula de transformação. Brasil pode ser diferente. Começa por cada um que escolhe viver diferente. Quero agora falar sobre algo que raramente entra nas orações da manhã. O descanso, porque há uma espiritualidade que confunde agitação com fé, que mede a devoção pelo volume de atividades, que acha que parar é preguiça disfarçada de espiritualidade. Mas Jesus dormiu no barco no meio da tempestade, não porque era irresponsável, porque entendia que o corpo tem limite e que respeitar esse limite é sabedoria. Que o Deus que descansou no sétimo dia não era cansado, estava ensinando um princípio. O princípio do sábado não é ritual religioso, é sabedoria de design. Deus criou o ser humano com necessidade de descanso embutida. E quando você ignora essa necessidade de forma crônica, o corpo eventualmente cobra, a mente eventualmente cobra, a alma eventualmente cobra. E o preço pago pelo excesso de trabalho sem descanso é sempre mais caro do que o preço que teria sido pago pela pausa. Cuide do que foi colocado sob sua responsabilidade. O corpo é templo, e templo se cuida. Senhor, que eu aprenda a descansar sem culpa, a parar sem me sentir improdutivo, sabendo que tu, que guardas Israel, não dormitas, que não preciso fazer tudo, que enquanto descanso, tu trabalhas, que parar na hora certa não é fraqueza, é obediência ao design que colocaste no corpo que me deste, que eu cuide bem desse instrumento para que sirva bem e por muito tempo. Vamos falar agora sobre o que você vai deixar para trás nesta oração, porque oração transformadora não é apenas o que você recebe, é o que você deixa, o que você chega carregando e sai sem.
o peso que era seu e que passou a ser de Deus, a preocupação que você administrava sozinho e que agora está nas mãos certas, o medo que tomava espaço e que foi substituído pela fé. Essa é a troca que acontece quando a oração é real. Você entra de um jeito e sai de outro. Hoje é esse dia. Senhor, entrego o que ainda estou segurando. A situação que insisto em controlar porque largar dá medo. O resultado que tento garantir em vez de semear e confiar. O futuro que tento prever em vez de caminhar na fé. Eu solto. Não como resignação, como fé de quem confiou. São coisas diferentes. Desisto é abandono. Confio é entrega. E entrego hoje o que é grande demais para as minhas mãos. A imagem do pai do filho pródigo, que viu o filho de longe e correu. Não esperou chegar. Não ficou na varanda esperando explicação. Correu, com amor que não foi diminuído pela ausência nem pela rebeldia. Esse pai que correu é a imagem mais precisa de como Deus te vê esta manhã, independente de quanto tempo ficou longe. Ele está correndo ao seu encontro agora. Senhor, obrigado por seres esse pai que corre, que não espera que eu chegue perfeito para te encontrar no meio do caminho, que não cobra o tempo que fiquei longe antes de me abraçar, que o abraço vem antes da conversa, o amor vem antes da explicação, a restauração vem antes da análise do que deu errado. Tu me recebes assim, sempre. Cada vez que volto, cada manhã que escolho estar aqui, tu corres ao meu encontro, e esse amor que corre me faz querer ficar perto, para sempre perto. Quero falar sobre o louvor agora, porque louvor é uma das armas espirituais mais subestimadas que existem. Quando Josafá enfrentou um exército imenso, Deus deu uma estratégia que parecia loucura: colocar os louvores na frente do exército. E quando começaram a cantar e louvar, Deus pôs emboscadas contra os inimigos e eles se destruíram. O louvor não é apenas expressão emocional de quem está feliz, é declaração de guerra espiritual, é posicionamento, é dizer: eu sei quem vence e está ao meu lado. Senhor, que o louvor seja a minha primeira arma hoje. Não a última opção quando tudo mais falhou. A primeira. Que antes de tentar resolver na força humana, eu louve. Que antes de entrar em pânico, eu declare quem tu és. Que antes de reclamar do problema, eu proclame a tua grandeza, que é maior que o problema. Que o louvor saia da minha boca não apenas quando estou feliz, mas especialmente quando estou em batalha. Porque é no meio da batalha que o louvor tem o maior poder de guerra. Louvo agora. Vamos falar agora sobre os sonhos, os que ainda estão guardados, os que o tempo foi adiando, os que a vida foi convencendo que eram impossíveis, os que você parou de mencionar porque a decepção de mencioná-los e não vê-los acontecer era grande demais. Para esses sonhos, tenho uma palavra de Deus. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11, verso 29. Sem arrependimento. O que Deus colocou em você não expira, não vence, não perde validade com o tempo. Senhor, acende os sonhos dormentes, os que o cansaço foi apagando, os que a decepção convenceu que não valem mais, os que o medo silenciou. Sopra sobre eles como sopraste sobre os ossos secos de Ezequiel. Que ganhem vida, que levantem, que apontem para o propósito depositado antes de eu nascer. Que eu não chegue ao fim com sonhos por viver por falta de coragem de tentar. A alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8, verso 10. Força real, não bônus emocional. A alegria de Deus sustenta quando o cansaço pesa, levanta quando a derrota tentou sentar. Mantém o passo quando tudo convida a parar. Não nasce das circunstâncias, nasce do relacionamento com Deus. Quem conhece Deus de perto tem reserva de alegria que o mundo não consegue roubar. Senhor, que a tua alegria seja a minha força hoje. Não a que depende de que tudo corra bem, a que vem de saber que és bom, que governas,
que o final da história é vitória, que nada muda quem tu és. Essa certeza produz alegria, não ilusão. A resposta madura de quem provou que Deus é fiel, e fidelidade provada não precisa ser assumida, é sabida. Quero trazer uma última intercessão antes de fechar, pelos pastores e líderes espirituais, pelos que carregam o peso do pastoreio, que ouvem as dores de muitos sem ter sempre quem ouça as suas, que pregam fé quando às vezes a própria fé está sendo testada, que servem com amor quando às vezes o cansaço grita mais alto. Esses homens e mulheres precisam de oração, precisam de sustentação sobrenatural, precisam saber que o povo ora por eles com a mesma intensidade com que recebe o que eles pregam. Senhor, sustenta os teus servos hoje, os pastores que carregam o peso de muitas histórias, os missionários em lugares difíceis, os líderes que pastoreiam sem holofote nem reconhecimento, que todos sintam que não estão sozinhos, que tu, que chamaste, és capaz de sustentar o chamado, que a unção seja renovada e que o fruto do trabalho apareça e os fortaleça para continuar. Estamos chegando ao final desta oração e quero que você pare um momento antes de ir. Feche os olhos por alguns segundos, respira e percebe o que mudou desde que você começou. Pode não ser dramático, pode ser sutil, mas algo mudou. Um peso que era seu e não é mais. Uma clareza que não estava e agora está. Uma paz que entrou enquanto você orava. Uma certeza que se firmou onde havia dúvida. A oração faz isso, não sempre com efeitos dramáticos, mas sempre com efeitos reais. Você foi movido. Senhor, selar em cada coração o que fizeste nesta oração. O que foi curado, que não volte a doer do mesmo jeito. O que foi entregue, que não seja retomado na primeira dificuldade. O que foi recebido, que não seja esquecido no barulho do dia. O que foi declarado, que se manifeste no tempo certo, da forma certa, para a glória do teu nome. Que esta não seja mais uma oração que passa, que seja a que ficou, a que fez diferença, a que o dia vai mostrar que valeu a pena ter feito. Que o Senhor te abençoe e te guarde neste dia. Que a sua face resplandeça sobre você em cada hora que está por vir. Que a sua graça seja suficiente para cada desafio. Que a sua paz guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que os seus anjos te acompanhem em cada caminho. Que cada pessoa que você encontrar hoje sinta algo diferente na sua presença. Algo que não tem nome humano. Algo que tem o sabor da eternidade. O sabor de quem esteve com Deus de manhã, e isso ficou nele. Vai agora, com leveza, com propósito, com a certeza de que não estás sozinho em nenhum segundo do que está por vir, com a fé de que o Deus que te sustentou até aqui vai te sustentar até o fim, com a esperança de que o melhor ainda está à frente, com o amor de Deus transbordando de dentro para fora e alcançando cada pessoa que o teu dia vai apresentar. Você saiu desta oração equipado, coberto, direcionado, amado. E isso é mais que suficiente para este dia. Vai com Deus. Se esta oração abençoou o seu dia, deixa o teu like agora. Cada like ajuda este canal a alcançar mais pessoas que precisam começar amanhã na presença de Deus. Clica em inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma oração. E se você quer apoiar este ministério de forma especial e fazer parte desta família, clica no botão Seja Membro. Com o teu apoio, levamos a palavra de Deus a ainda mais corações. Deus te abençoe enormemente. Até amanhã, com mais oração. Amém.